vantagem do Flamengo? Muita. Tô vendo o jogo hoje, não deu pra ganhar, mas estamos lá em cima. Valeu. Fala, nação rubro-negra, vocês viram aí a saudade, né, que o Arrascaeta tá, vê os jogos do Flamengo, morre de saudade da torcida, mas tá cumprindo a sua missão com a seleção do Uruguai e provavelmente eles cheguem na final. E chegando na final, quando os atletas voltariam para o time rubro-negro, vou falar com vocês e a gente vai dar uma olhada também nesse calendário do Flamengo no mês de julho. Sobre o Paquetá, ele vai apelar ao West Ham para poder vir jogar no time do Flamengo. Sobre parte de lesões, né? O Bruno Henrique teve ali a sua situação divulgada pelo Flamengo e o Vinha tá com um problema muscular, mas graças a Deus não é um problema grave. E sobre Gabigol e Dudu, existe sim uma grande possibilidade do Dudu vestir o vermelho e preto, e aí eu deixo o questionamento para os senhores. Aceitariam o Dudu vestindo o manto sagrado? Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E lógico, nação rubro-negra, vou abrir o vídeo falando sobre essa negociação que caiu como uma bomba na torcida do Flamengo na data de ontem, que é a possibilidade da chegada do Dudu no time rubro-negro. Vocês gostariam de ver ele vestindo vermelho e preto? Até porque, nessa negociação entre Flamengo e Palmeiras, a Leila tenta incluir o jogador para que o Gabigol já vá nesse meio do ano para o Palmeiras e que o Dudu venha para o Flamengo. Dudu que está em litígio com a diretoria do Palmeiras. Então ele está bem chateado e o Marcos Braz ficou responsável por essa negociação com o jogador para que ele aceite ou não essa vinda para o Flamengo, os termos do contrato. Gabigol poderia jogar, se ele for no meio do ano, já poderia jogar o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, já seria um reforço para o rival, assim como o Dudu também poderia jogar todos os campeonatos pelo time do Flamengo. Então fica esse questionamento, né? O jogador tem 32 anos, o Globo Esporte fez uma enquete no site, ficou bem dividida a opinião dos torcedores, 51% querem a vinda do jogador e 49% não querem a vinda do Dudu. E eu deixo para vocês essa pergunta, coloque a resposta aqui embaixo do vídeo, porque ele poderia vir para reforçar a ponta esquerda, que é a função dele primordial, jogar na ponta esquerda, mas ele também faz o papel da Arrascaeta e também joga na ponta direita. Então, seria um reforço para o time do Flamengo. Eu acho que, caso não onere os nossos cofres, seria um bom jogador para poder formar esse elenco, né? Um jogador que tem muita qualidade, tá chateado com a diretoria do Palmeiras e caso realmente ele queira vir, será muito bem-vindo. Se ele não quiser vir, que ele continue no Palmeiras, continue por lá, negocie com outro clube, mas caso ele quiser vestir, tiver com vontade, com gana e não onere nossos cofres, para mim seria um bom reforço, já que o Gabigol não tá mais jogando e provavelmente não jogue mais com o vermelho e preto. Então não se esqueçam de deixar a opinião dos senhores aqui embaixo do vídeo. E nação, agora uma bem curtinha aqui para falar sobre o calendário rubro-negro nesse mês de julho. E eu pergunto para vocês sabem exatamente quando voltam os jogadores que estão na seleção do Uruguai? Graças a Deus, nessa próxima quinta-feira, na partida contra o Fortaleza, será a nossa última partida sem os jogadores que estão na seleção uruguaia. Isso porque a gente poderia até ficar sem eles no próximo fim de semana, mas no próximo fim de semana, que a gente iria jogar contra o Internacional já tem partida marcada por causa do atraso no calendário, né? Eles tiveram vários jogos aí adiados e nesse próximo fim de semana eles não vão jogar contra o Flamengo. Então é uma boa notícia, somente contra o Fortaleza que a gente vai ficar sem esses jogadores que têm feito muita falta para o time do Flamengo. Mesmo o Flamengo na primeira colocação, mas a gente sabe que se eles estivessem contra o Juventude, contra o Atlético Paranaense e também contra o Cuiabá, o resultado poderia ter sido outro e o Flamengo poderia estar mais disparado na tabela. Palmeiras venceu, Botafogo venceu, estamos com 31 pontos e os dois estão com 30 pontos. E vamos dar uma olhada aí no calendário para esse mês de julho. Temos 4 partidas. Será que a gente consegue trazer esses 12 pontos dessas 4 partidas? O Flamengo vai jogar na próxima quinta-feira contra o Fortaleza, no Maracanã. Depois pega o Criciúma, no Mané Garrincha, mas a partida vai ter o mando do Flamengo. Aí, logo na sequência, vem o Vitória, fora de casa, partida dificílima. E depois vem o Atlético Goianiense no Maracanã. Então, pelo menos na minha opinião, dá pra gente conseguir vários resultados positivos. Eu acho que os jogos mais difíceis a gente já fez. E agora vem jogos que a gente tem que entrar ligado no jogo. Às vezes parece que o Flamengo joga contra times de menor expressão e não entra tão ligado. Então a gente tem que entrar ligado com a faca nos dentes para poder trazer os resultados positivos e continuarmos nesse mês de julho ainda na primeira colocação ou pelo menos lá em cima da tabela. Porque a gente, com um time reforçado, com a volta desses jogadores da seleção do Uruguai, o Flamengo fica muito, mas muito difícil de ser batido. E aí eu pergunto para vocês,
Quantos pontos você acha que o Flamengo vai fazer nesse mês de julho? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. E agora falando sobre o caso do Paquetá. A situação do Paquetá é a seguinte: o atleta fechou um acordo com o Flamengo, já está tudo acertado, entre outras coisas. A parte salarial também, que contava muito, até porque ele ganha mais de 4 milhões lá na Premier League. Isso aí poderia ser algum tipo de empecilho, mas o Flamengo conseguiu fechar um acordo com o Paquetá e agora o próximo passo é o seguinte: o atleta que está eliminado da Copa América, ele já está de férias e ele vai apelar ao West Ham, vai sentar com a diretoria do West Ham, vai explanar ali o seu ponto de vista. Ele entende que as investigações são bem mais rígidas caso ele ainda esteja na Premier League e ele vê que um futuro no Flamengo seria o melhor dos casos. O Flamengo tenta um empréstimo com o West Ham, mas o West Ham já bateu o martelo, falou: emprestar eu não vou emprestar, mas o Paquetá vai tentar convencer de pelo menos eles emprestarem com uma obrigação de compra pelo time rubro-negro. A verdade, galera, é a seguinte, né? Ele tem esse problema na justiça e existe ainda a possibilidade dele ser banido no futebol. Mas o jurídico do Flamengo, que está se respaldando da melhor forma possível, entende que o jogador ainda tem várias apelações para poder serem feitas na justiça, para que ele continue ainda jogando por muito tempo futebol. Mesmo ele sendo punido lá na Inglaterra, existe a possibilidade dele não ser punido do Brasil, mas eu acho difícil, né? Geralmente, quando o atleta é banido de alguma liga, a FIFA ela vai e deixa abrangente essa punição para todo mundo. Então, fica esse questionamento, né? Será que vale a pena realmente o Flamengo investir no Paquetá, trazer o Paquetá com um valor de multa, pagando uma multa alta? Eu fico realmente em dúvida. Acho um grande atleta, chegaria no time do Flamengo e pegaria a camisa de titular facilmente, porque para mim é um dos melhores meio-campos que tem no mundo. E é cria do Flamengo, ama a torcida do Flamengo também gosta muito do Paquetá, mas fica esse ponto de interrogação. Mesmo o Flamengo contratando ele em definitivo, será que realmente vale a pena por causa desse imbróglio jurídico? Não sei, e eu deixo essa pergunta para vocês. O que vocês acham? Coloca a resposta aqui embaixo do vídeo. E agora atualizando a parte médica de dois jogadores rubro-negros. Um está na seleção do Uruguai, que é o Vinha, e outro é o Bruno Henrique, que a gente viu ter uma torção bem feia no tornozelo, né? O atleta do Cuiabá acabou caindo em cima da perna dele e ele torceu o tornozelo, mas a notícia boa é a seguinte: o Flamengo divulgou em nota que o atleta ele não teve fratura. O Flamengo fez exames nele e nenhuma fratura foi detectada. Então isso já é um ótimo sinal. A gente sabe que demora um tempo até o corpo desinchar essa área que recebeu essa torção, só que, graças a Deus, não teve fratura. Então, a gente deve ficar sem o Bruno Henrique por mais 2 semanas, no máximo, e o atleta voltará ao time rubro-negro. Só que a gente fica desfalcado, né? Na parte esquerda ali, a gente já tá sem o Cebolinha e agora vai ficar sem o Bruno Henrique. Tomara que ele se recupere e volte o mais rápido possível. E no caso do Vinha, o problema é o seguinte: ele está com uma fadiga muscular, né? Está com um desgaste muito grande muscular, e caso o músculo dele seja levado a um extremo, pode haver uma lesão. Então, a seleção do Uruguai está em contato direto com o departamento médico do Flamengo, porque o departamento médico do Flamengo também quer informações sobre esse jogador para que ele não tenha uma lesão na Copa América e desfalque o Flamengo por mais tempo, além desse tempo que ele já ficou na seleção do Uruguai. É isso sobre a parte médica, e a gente torce que o Bruno Henrique volte o mais rápido possível, porque apesar da idade dele ser um pouco mais avançada, o atleta faz muita falta nesse elenco rubro-negro. Valeu, nação rubro-negra, tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus, até a próxima e fui!